Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui e vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras. Graças a Deus, nós temos a Bíblia aqui e hoje nós vamos falar sobre oração. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus e todo dia, constantemente. Assim como nós não vivemos sem o alimento cotidiano, nós também não podemos viver sem a oração, que é a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Eu queria mostrar para você, antes de ir até a Bíblia, nós vamos ter uma conclusão para essa palavra. O mais importante é na onde nós vamos chegar com essa palavra, é a conclusão, é o final. Mas vamos para o começo. Para nós chegarmos no final, nós temos que começar pelo começo, né? E eu quero começar, antes de ir nas Escrituras, eu quero mostrar para o irmão, para a irmã, algo que está no livro do pastor Imalgo. O livro chama Chamados a Orar. E o prefácio desse livro é um livro de 1977. E esse prefácio foi escrito em 1978, ou seja, 44 anos já, no ano que eu estava nascendo, né, da minha idade. Esse prefácio que fala sobre a oração. O pastor Imalgo, ele era, né, porque ele partiu para o Senhor em 1992, ele era um pastor holandês que pregou na Suíça e foi ele que fundou a Chamada da Meia-Noite, aquela obra missionária Chamada da Meia-Noite. E ele escreveu assim, vamos lá, prefácio da 3ª edição alemã do livro Chamados a Orar. Na primeira edição deste livro, escrevi: um dos temas mais importantes da Bíblia é a oração. Entretanto, tenho inibições de escrever sobre o assunto, pois não aprendemos a orar falando da oração, mas orando. A oração não é um dever piedoso que faz parte de seguir a Jesus, mas é pesado serviço de guerra. Deus nos prometeu bênçãos ilimitadas na sua palavra se orarmos. Por isso, todo o inferno se joga contra uma pessoa que ora. Paulo diz em 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Ela dá, portanto, lugar de destaque à oração. Ele dá, portanto, lugar de destaque à oração. Ele diz que a oração é a primeira e a maior, a mais importante. Por quê? Porque a nossa ação diária só tem conteúdo eterno na medida em que oramos. E porque Satanás ainda tem poder sobre todos aqueles que não são pessoas de oração. Através da sua oração sincera, dás oportunidade a Deus de revelar-se por meio de ti. É minha súplica sincera que, através deste livro, o Espírito Santo chame e desperte pessoas de oração. Vamos à outra parte aqui, a outra parte. Conteúdo eterno, né? Na medida em que oramos. Não. Ou melhor, agora na 3ª edição, eu gostaria de dizer aos meus leitores, orem como nunca antes, pois vale o que diz Zacarias 2,17. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O Senhor virá em breve, mas também o poder das trevas levantou-se como nunca antes. Se a nossa vida de oração não acompanha a luta que nos está ordenada, somos atropelados. Mas,
Pessoas que oram vencem em meio à noite escura. Por isso, seguremo-nos tanto mais firmemente em nosso fiel Senhor, exclamando em oração: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 2, 26. O Imalgo, Zurique, Suíça, março de 1978. Ou seja, tinha um mês que eu tinha nascido. Tem 44 anos aqui esse prefácio do livro Chamados a Orar. É um livro muito bom. Já li todo esse livro do pastor Imalgo. Agora, por que eu li esse prefácio? Me chama muita atenção uma coisa que o pastor Imalgo fala aqui, que a oração ela é um pesado serviço de guerra. Ela não é apenas um dever piedoso, é um pesado serviço de guerra. É verdade, não é fácil orar, não. Ele disse aqui também, eu concordo. Nós concordamos, o diabo se joga contra uma pessoa que ora. Quem já orou aí, quem já levou uma vida de oração, sabe do que eu estou falando. Mas nós devemos orar. É melhor nós estarmos lutando contra o diabo do que estarmos dominados por ele. E nós não podemos estar mais dominados por Satanás, porque o Filho de Deus nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino de Deus. Nos transportou para o reino de Deus, para o reino dele. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 17, diz assim: orai sem cessar. É isso aí, orai sem cessar. Não significa que nós vamos ficar 24 horas orando. Orar sem cessar é nós não pararmos de fazer nossas frequentes orações. Amém? Graças a Deus. Vamos mais um trecho da palavra de Deus aqui. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele fala da armadura de Deus. E no versículo 18 ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo orando em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos estar orando. Todo o tempo. Não devemos parar de orar, orar sem cessar, né? Jesus também, ele fala sobre orar em todo o tempo, em Lucas 21. Vejamos aqui, Lucas 21, versículo 36, ele vai dizer: vigiai, pois, em todo o tempo orando, olha aí, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora vamos mais uma passagem aqui, em Romanos, capítulo 12, olha que interessante. Romanos 12, 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e o quê? Perseverai na oração. Perseverai na oração. Perseverar, orar sem cessar, orar em todo o tempo, é o que Deus está nos mandando. Nós não podemos esmorecer, parar de orar. Eu até me lembro, né? Deixa eu voltar aqui, em Lucas 18, se não me engano. Vamos lá, Lucas 18. Jesus conta uma parábola, né? Olha só. Versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Veja só, meu irmão, minha irmã. Orar sempre e nunca esmurecer. Veja que um versículo casa com o outro. Não podemos esmurecer, devemos ser perseverantes na oração, orar sem cessar em todo o tempo. Amém? Agora, para terminar essa palavra de hoje, 1 Timóteo 2 é onde que eu queria chegar. 1 Timóteo 2:1 diz assim: admoesto-te, o pastor Imalgo até falou sobre isso, lá no prefácio que nós lemos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Observe, admoesto-te, pois antes de tudo, é aqui que eu queria chegar.
A oração tem que ser em todo tempo, sem cessar, com perseverança e sem esmorecer. Mas ela tem que ser antes de tudo. Muitas pessoas deixam para orar depois de tudo. Eu mesmo já fiz isso. Todas as vezes que eu fiz isso, deu errado. Eu me decepcionei com a situação. Várias vezes eu tinha algumas coisas para fazer e eu disse, olha, eu vou orar depois, que aí eu oro despreocupado. Resultado, o que eu ia fazer não dava certo e não saía a oração, não conseguia orar. Então, primeiro lugar tem que ser a oração. Antes de fazer qualquer negócio, antes a pessoa que é sozinha, antes de entrar num relacionamento, a pessoa, antes de qualquer coisa. O nosso dia deveria começar com uma oração, a nossa noite deveria começar com uma oração. Deve, né? Antes de tudo nós devemos orar. E não depois de tudo. Muitos irmãos deixam para orar depois de tudo. Mas é antes. Antes de qualquer coisa. É aí que está. Vamos repetir, a oração tem que ser em todo tempo, tem que ser perseverante, sem esmorecer, sem cessar, mas ela tem que ser antes de tudo. Essa é a palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar força para orar. Muitas coisas nós tínhamos para dizer sobre a oração. Tem muita coisa para dizer, mas no próximo vídeo nós continuaremos. Que Deus abençoe. E antes de terminar, eu gostaria de dizer que a partir de amanhã, dessa sexta-feira, nós vamos estar enviando no WhatsApp uma palavra todo dia durante 10 dias. E cada dia nós vamos enviar um quadro desse. Não sei se está dando para ver, né? Tem aqui esse quadro. É um homem e aqui está uma figura ilustrando o coração do homem, né? E são 10 figuras. Vamos mostrar mais uma aqui. Tem esse aqui, olha aí. O final tem uma gravura aqui. A gravura do cristão, né? O momento que chega a hora de partir, não é a morte que vem, é o anjo que vem e leva o cristão. Em contrapartida, a pessoa que não é de Deus, quem vem? É a morte que vem. Tá dando para ver, meu irmão, minha irmã? Não tem como você me responder, né? Eu espero que esteja dando para ver. Até tem, né? Aí nos comentários, aí no chat. Graças a Deus. Pois bem, então amanhã nós vamos mandar, cada dia nós vamos mandar um quadro desse e um áudio embaixo explicando cada detalhe. Porque isso é uma bela ilustração de algo que acontece na vida real com as pessoas, né? Esse é o livro Coração do Homem. É um livro que veio lá da África do Sul, Petrória, República Sul-Africana. Está aqui o endereço. E esse é um livro muito bom, apesar que esteja... Eu não vou ler o livro, porque está num português de 1960, se não me engano. Tem 80 anos. Apesar que esse livro ele tem mais de 200 anos, mas esse aqui foi impresso, se não me engano, em 1960. Impresso não, assim, a linguagem dele é de 1960 e é um português de Portugal. Não é o português brasileiro, que é um pouco diferente. Então eu vou apenas explicar o que significa cada ilustração aqui e as referências bíblicas. Eu vou mandar no WhatsApp. Se você que está me assistindo quiser receber ou quiser compartilhar com alguém, o meu WhatsApp é o 31 997 340420. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Deus abençoe.